Brasil! Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso contra a justiça da revisão do salário mínimo. Se desencadearam ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existem fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado, mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a essa pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo, para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo o vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
Boa noite, classe trabalhadora. Estamos aqui em mais um episódio da TV. A gente inicia no programa de hoje uma sequência de programas vinculados a uma perspectiva para discutir o trabalhismo nacional. E hoje a gente inicia essa sequência com um debate sobre uma figura que, na história do Brasil, foi muito polêmica, e até hoje é um marco na nossa história, que é o Getúlio Vargas, tendo como o entrevistado, o debatedor, a figura que vai nos ajudar a conhecer o Getúlio Vargas, o nosso doutorando Felipe Quintas, que é bacharel em Ciências Sociais pela UF, mestre também pela UF, Universidade Federal Fluminense, e agora doutorando também em Ciências Sociais na UF. Boa noite, Felipe. Boa noite, César. Boa noite, classe trabalhadora. Como o César já adiantou, o programa de hoje é sobre o trabalhismo nacional de Getúlio Vargas, um dos nossos maiores estadistas. Foram 12 os nossos grandes estadistas. José Bonifácio de Andrade e Silva, patriarca da independência, e Getúlio Vargas, presidente do Brasil e construtor do que podemos chamar de trabalhismo nacional. E é bom distinguir de chamar de trabalhismo nacional, porque existe trabalhismo em vários países do mundo. Mas o trabalhismo de Vargas é específico à realidade brasileira e à formação brasileira. Nenhum outro país do mundo tem o privilégio de ter o trabalhismo de Vargas, né? Isso é algo nosso que nós devemos valorizar, conservar, lembrar e rememorar para aplicar e adequar sempre as novas realidades, mas mantendo a essência, mantendo o espírito. Qual foi o grande... Eu acho que a gente poder localizar dentro da nossa realidade como esses movimentos que ocorrem no mundo inteiro, como eles são traduzidos na nossa realidade. O trabalhismo, nesse campo, termina tendo essas características, né? Exatamente. A intervenção do César é bastante precisa. Isso não quer dizer que o Getúlio tirou tudo da cabeça dele. Não foi isso. Não foi uma coisa do nada, mas foi um processo de elaboração em que várias ideias foram incorporadas à realidade brasileira e traduzidas para as nossas necessidades e para o contexto em que nós vivemos. Então, o trabalhismo de Vargas não é redutível ao trabalhismo inglês, ao trabalhismo australiano, ao trabalhismo norueguês. Cada um desses países tem a sua realidade. Claro, podemos encontrar similaridades, mas o trabalhismo brasileiro de Getúlio Vargas foi construído em circunstâncias específicas que nos dizem respeito e dentro do que era possível, foi a melhor resposta aos impasses e aos desafios que a época demonstrava. Até hoje, as propostas e as soluções apontadas por Vargas são pertinentes para a solução dos nossos problemas, dos nossos desafios, né? E qual foi a principal contribuição de Getúlio Vargas para a história brasileira? Foi a construção do Estado Nacional. Foi a ruptura com o Estado meramente repressor que Tomé de Souza, no século XVI, implementou no Brasil. E a edificação do Estado social e desenvolvimentista. Desde a colonização, o Brasil tinha um tipo de Estado, né? Que era um Estado meramente repressor, um Estado voltado para atividades meramente judiciárias e policiais para conservar a ordem e favorecer os proprietários ligados à metrópole, ligados à ordem colonial. O Estado que foi implementado na colônia por Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, no século XVI, era um Estado voltado para a repressão
e para manter aquela ordem ligada aos grandes proprietários, servis à ordem colonial da metrópole portuguesa. Esse Estado se manteve com poucas alterações até Getúlio Vargas. Passamos por uma independência que não alterou os marcos fundamentais desse Estado. Apesar do projeto nacional de José Bonifácio, que lutou, que batalhou pela edificação de um novo tipo de Estado, de um Estado que fosse feito para garantir o desenvolvimento econômico, para garantir o desenvolvimento social, a justiça social, para abolir a escravidão, para fazer a reforma agrária, para difundir cultura, as letras, a educação entre o povo. Esse Estado que José Bonifácio pretendia construir foi derrotado, José Bonifácio foi preso, foi exilado, as oligarquias agrário-exportadoras tomaram conta do processo da independência e nos mantiveram colônia, só que dessa vez da Inglaterra, de quem já éramos colônia desde 1808, quando Dom João VI abriu os portos para a Inglaterra. Só com Vargas é que vamos ter a ruptura com esse Estado. E o Estado que o Vargas constrói é um Estado propriamente nacional. É um Estado social, é um Estado desenvolvimentista, é um Estado voltado para o engrandecimento coletivo da nação brasileira. Por isso que eu disse que Vargas foi o responsável pela construção do Estado nacional. Porque o Estado que havia antes de Vargas era um Estado colonial. Era um Estado voltado para a permanência da ordem colonial, da subjugação do Brasil e do povo brasileiro aos ditames das potências estrangeiras. Estado voltado para a expoliação estrangeira do Brasil. Oi. Contando nessa uma figura importante da construção do Estado, desse modelo de Estado nacional que a gente vai ter até hoje no Brasil, né? Ou pelo menos grande influência ele tem até hoje. Mas essa trajetória anterior que Vargas tem antes de chegar na presidência, como isso constrói essa figura Vargas que a gente conhece, né? Porque adentra para essa é uma questão muito importante. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Muito se fala das influências de Vargas, né? Então a grande mídia, o meio universitário, principalmente de São Paulo, diz o tempo todo que o Vargas era fascista, que o Vargas era o Mussolini tropical. Isso não tem absolutamente nada a ver, isso não tem nenhuma correspondência com a realidade. O ideário político do Vargas foi cultivado no Rio Grande do Sul. Vargas era gaúcho, e o Vargas era adepto do castilismo. E o que foi o castilismo? O castilismo foi uma versão gaúcha do positivismo. O positivismo, uma corrente francesa que no Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul, foi adaptada e transformada para melhor servir a um projeto de construção de Estado, de um projeto de construção do poder público que satisfizesse as demandas da sociedade. E leva esse nome porque teve seu principal representante no então presidente do Rio Grande do Sul, na época, na República Velha, chamava-se os presidentes dos estados, não os governadores, né? E o presidente do estado do Rio Grande do Sul era o Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos foi um grande líder gaúcho, que abertamente positivista, e ele foi no governo dele, e no governo do seu sucessor, Borges de Medeiros, e também no governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chegou a ser presidente do Rio Grande do Sul por pouco tempo, mas chegou, né? E a experiência do castilismo foi uma experiência política, tipicamente gaúcha, de construção do Estado junto ao povo. Foi uma particularidade do castilismo. Na República Velha, dominada pelas oligarquias agrárias,
em que o tipo de Estado federalista que foi estabelecido na Constituição de 1891 assegurava uma grande autonomia às oligarquias agrário-exportadoras locais, o governo do Rio Grande do Sul dispôs dessa experiência mais geral da República Velha, né? Porque no Rio Grande do Sul houve, de fato, a construção do Estado junto ao povo, por meio de um executivo forte e plebiscitarista que escanteava as oligarquias estancieiras do Estado, né? Ou seja, o Júlio de Castilhos construiu um Estado que tinha um executivo forte, que impunha as suas decisões em todo o território, e esse executivo forte era tão mais forte na medida em que as principais decisões tomadas pelo poder público eram tomadas através de plebiscitos. Então, o Júlio de Castilhos chamava o conjunto da sociedade, chamava o povo para governar junto a si. E, com isso, garantia uma forte legitimidade, garantia uma grande força para o seu governo. Um governo que tinha um caráter nitidamente popular. Era um governo que, diferente dos demais estados, governava com o povo, não com as oligarquias. Então, a experiência castilhista destoou bastante dos demais estados durante a República Velha. Alguns exemplos dessa discrepância. No Rio Grande do Sul, no governo castilhista, o Estado garantia na Constituição do Rio Grande do Sul, o Estado assegurava que era dever do poder público a educação básica pública, gratuita e laica. A Constituição Federal de 1891 não atribuía ao governo federal nenhuma função na educação básica. A Constituição gaúcha, castilhista, atribuía ao Estado o dever de ter uma educação básica pública, gratuita e laica. Houve a criação de leis trabalhistas no Rio Grande do Sul, já na década de 1890. A Constituição gaúcha é bem clara. Todo direito que os funcionários públicos tiverem será estendido ao conjunto dos trabalhadores do Estado. Então, todos os trabalhadores do Rio Grande do Sul gozavam de direitos como jornada de trabalho de 8 horas, férias, 13º, proibição do trabalho infantil. Todas essas conquistas que só viriam em âmbito nacional com Vargas na década de 1930 já eram adotadas no Rio Grande do Sul desde a década de 1890. O Estado castilhista também teve uma grande importância para promover o desenvolvimento econômico do Estado. E tanto Júlio de Castilhos quanto Borges de Medeiros eram partidários da socialização da infraestrutura do Estado. Então, por exemplo, a Companhia Belga de Ferrovia foi estatizada pelo Júlio de Castilhos e pelo Borges de Medeiros. Os serviços de água foram municipalizados no Rio Grande do Sul. Enquanto no resto do Brasil o que ditava era o liberalismo, era o privatismo, que o setor privado deveria se encarregar de tudo, no Rio Grande do Sul era o Estado que tomava a iniciativa de estabelecer a infraestrutura básica pela qual poderia haver o crescimento da renda e a ampliação do bem-estar social. Então, o Estado gaúcho, castilhista, ele criou um Estado que governava junto com o povo para prover os serviços essenciais e garantir a proteção ao trabalhador. Desde a década de 1890, ou melhor, desde antes de 1890, ainda no Império, Júlio de Castilhos e os demais positivistas gaúchos já defendiam todo o conjunto de leis trabalhistas que o Vargas iria criar em âmbito nacional na década de 30. Então, a raiz do varguismo está no castilismo. Aliás, o que o Getúlio Vargas fez foi nacionalizar a experiência do castilismo. A grande referência política do Vargas não era o fascismo do Mussolini. Vargas não estava nem aí para o Mussolini. Vargas achava que o Mussolini era o problema dos italianos, era coisa dos italianos. Mas, para os brasileiros, o que o Vargas fez foi criar em âmbito nacional a experiência de Estado, a construção política e o conjunto de intervenções do Estado na sociedade que o castilismo no Rio Grande do Sul já havia estabelecido. Um executivo forte,
direitos trabalhistas, o Estado assumindo a iniciativa de promover o desenvolvimento econômico, o Estado criando as leis trabalhistas para regular a relação entre capital e trabalho, para proteger os trabalhadores. Tudo isso já era adotado no Rio Grande do Sul e o Vargas leva para o âmbito nacional assim que assume o governo em 1930. Né? E qual foi a marca do governo Vargas? Em que base se deu essa construção do Estado Nacional? Se deu na base da incorporação institucional dos trabalhadores em pé de igualdade com a burguesia industrial. Isso é um ponto muito importante, porque, ao contrário do que se diz por aí, o Estado que o Vargas construiu, o projeto político do Vargas não era um projeto burguês, era um projeto nacional, que englobava o conjunto da nação brasileira. O Vargas não era comunista, o Vargas não defendia a ditadura do proletariado, mas o Vargas também não defendia a ditadura da burguesia. Para o Vargas deveria haver um acordo entre os trabalhadores e os empresários, acordo esse mediado pelo Estado. Só o Estado teria... Esse aspecto, a gente poderia então dizer que o governo Vargas ele inicia com o espírito de um governo também de conciliação, de busca dessas conciliações? Exatamente, mas nós temos que entender bem o sentido de conciliação. Conciliação não é resignação. Né? O que o Vargas queria não era que os trabalhadores aceitassem o mínimo possível e se resignassem ante o poder dos empresários. O que o Vargas queria era um Estado que unificasse o país. Então, tanto os trabalhadores quanto os empresários ganhariam alguma coisa e deixariam de ganhar outros. Né? Os dois teriam ganhos e teriam perdas, por assim dizer. Mas essas perdas seriam equilibradas na medida em que todos ganhassem com a harmonia, com a coesão e com o desenvolvimento harmônico criado. Né? Então, o Vargas, de fato, defendia uma conciliação, mas uma conciliação de verdade. Porque quando há uma conciliação, as duas partes ganham e aceitam perder alguma coisa em troca de um bem maior. Era isso que o Vargas propunha para os trabalhadores e para os empresários. Ele não era comunista para defender a ditadura do proletariado e também não era liberal para defender a ditadura da burguesia. Ele era nacionalista, ou seja, ele defendia que houvesse uma integração nacional mediada pelo Estado. Então, por isso que era importante para o Vargas a construção do Estado, porque só um Estado de cunho social e desenvolvimentista poderia criar um jogo de ganha-ganha, um jogo de soma positiva em que todas as partes se sentissem contempladas e estivessem integradas no conjunto da nação e contribuíssem para o desenvolvimento e para o engrandecimento da nação sem perdas significativas para nenhum dos lados. Tu acreditas que, por conta desse projeto e busca de que seja possível que todos possam ganhar, Vargas, no final das contas, desagradou também a muitos que estavam ganhando anteriormente, por exemplo, a setores importantes de São Paulo, de Minas, e constrói todo um processo de resistência e de oposição ferrenha ao próprio governo do Vargas? Exatamente. Vargas desagradou principalmente os grupos dominantes na República Velha. O Vargas não desagradou os trabalhadores, muito pelo contrário, os trabalhadores se sentiram agradecidos pelo Vargas. Tanto é que houve a campanha do queremismo em 45, quando o Vargas é deposto por um golpe financiado pelos Estados Unidos em 45, e existem documentos que comprovam a participação dos Estados Unidos no golpe que derrubou Vargas em 45, porque o Vargas tinha acabado de decretar a Lei Malaya, que impunha a nacionalização dos setores estratégicos do país, das principais indústrias do país. Isso atingiu fortemente os interesses dos grupos estrangeiros aqui. Então, os Estados Unidos trataram de derrubar o Vargas em 45. Aí criaram depois uma historinha bonita de que foram os pracinhas brasileiros que tinham ido para a Europa lutar contra o fascismo, aí viram a democracia lá e quiseram trazer para cá. Não foi nada disso, né?
Embora a infiltração dos Estados Unidos no meio militar tenha começado com a aliança do Brasil com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas isso aí é outro assunto. Voltando para a tua questão, de fato, os grupos que ficaram insatisfeitos com Vargas eram as oligarquias agrárias, cafeeiras de São Paulo. Porque as oligarquias de Minas, por exemplo, aceitaram o pacto social proposto por Vargas. As oligarquias de São Paulo se rebelaram contra isso e se insurgiram contra a autoridade de Vargas em 1932. E o Vargas, para evitar a separação do Estado de São Paulo do Brasil, para manter o Estado de São Paulo unido ao Brasil, o Vargas reprimiu as oligarquias de São Paulo, mas também negociou com elas posteriormente. Então, foram as oligarquias de São Paulo que escolheram o interventor escolhido por Vargas em São Paulo depois de 1932. Então, o Vargas ele reprimia de um lado, mas ele afagava por outro lado. Mas foram esses grupos oligárquicos os que mais se sentiram prejudicados. Quando o Vargas criou o salário mínimo, o Globo colocou uma manchete gigantesca: será impossível ser empresário no Brasil com salário mínimo. Não era exatamente, mas era alguma coisa assim, dizendo que seria impossível ser empresário no Brasil com salário mínimo. Isso o Globo, o jornal O Globo, que colocou. E toda a mídia, toda a grande mídia reproduziu isso, né? Então, quem não aceitou o pacto social proposto por Vargas foram os empresários, foram os fazendeiros, foram os grupos privilegiados na República Velha, porque os trabalhadores ganharam e muito. Os trabalhadores brasileiros não tinham absolutamente nada. Antes de Vargas, não tinham direito absolutamente nenhum. Quando faziam alguma greve, eram duramente reprimidos. E o Vargas criou uma proteção social que integrava os trabalhadores na sociedade moderna. Nisso o Vargas era bastante positivista, porque um dos lemas centrais do positivismo era a incorporação do proletariado na sociedade moderna. E isso o Vargas faz através do Estado. Mas para isso ele teve que construir o Estado para isso. Porque o Vargas sabia que não era um empresário por si só que ia dar direitos trabalhistas. Era o Estado que garantia esses direitos. E para o Estado garantir esses direitos, tinha que ser um Estado forte, tinha que ser um Estado comandado por um executivo forte, né? Que pudesse dobrar os interesses particularistas e egoístas dos empresários, até para conciliar com eles. Né? Porque só se pode conciliar quando você é forte. Quando você é fraco, só sobra a resignação. Então, o que o Vargas propôs foi essa incorporação institucional dos trabalhadores em pé de igualdade com a burguesia. Só que a burguesia não queria ser tratada em pé de igualdade com os trabalhadores. A burguesia queria continuar sendo privilegiada. Então, mesmo com todos os protestos dos empresários, o Vargas, pela autoridade do Estado, pela força do Estado, conseguiu impor o seu projeto nacional, que elevou imensamente o status de cidadania das classes trabalhadoras do Brasil. Um exemplo prático disso foi, assim que o Vargas assumiu, uma das primeiras medidas dele foi a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, em 1930 já. Ou seja, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o Vargas estabeleceu que o Estado reconhecia em pé de igualdade o trabalhador e o empresário, né? Incorporava os trabalhadores em pé de igualdade com os industriais e com os comerciários, né? O Vargas, uma grande construção institucional do Vargas também foi a criação dos sindicatos como entidades de direito público. Ou seja, os sindicatos seriam parte do Estado para representar institucionalmente os trabalhadores dentro do Estado. Ou seja, com o Vargas, com o modelo corporativista criado pelo Vargas, o trabalhador passa a estar dentro do Estado. Então, o trabalhador não precisava mais reivindicar o seu lugar ao sol. Ele já tinha o seu lugar ao sol. Ele já tinha... Felipe, muitos críticos de Vargas vão dizer que é uma ação de Vargas no sentido da tutelação do movimento sindical. Como é que provaria essa... Eu acho uma crítica muito ruim essa, porque
Primeiro porque não houve tutela de fato, né? O Vargas, quando criou os sindicatos de direito público, ele não determina o que os sindicatos iriam ser, né? Não havia imposição, muito pelo contrário. Foi a partir desses sindicatos criados pelo Vargas que muitos trabalhadores puderam ter pela primeira vez na sua vida uma experiência de organização coletiva, uma experiência de debates, uma experiência de assembleias que eles não tinham até então. Então, como é que o Vargas tutelava se ele permitia a autonomia nas bases? Esse sindicalismo estava atrelado ao Estado. Isso é um fato. Então, por exemplo, o direito de greve estaria fortemente limitado. Mas para que fazer greve se o sindicato já estava dentro do Estado? Quando o trabalhador faz greve é porque ele quer ser ouvido pelo Estado. Quando o trabalhador já está dentro do Estado, ele não precisa fazer greve. Tanto é que os trabalhadores tiveram imensos ganhos com o Vargas. Não tiveram tudo o que precisavam, é claro, né? E precisamos lembrar também que nesse momento eram os trabalhadores industriais, né? Os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais ainda não eram contemplados. Embora desde o início o Vargas falasse da necessidade de incluir os trabalhadores rurais. Mas por uma questão de pragmatismo político, os trabalhadores rurais acabaram não sendo incluídos nesse primeiro momento. Quando o Vargas decide incluir os trabalhadores rurais, no final do Estado Novo, ele é derrubado. Ou seja, já no final do Estado Novo, o Vargas já tinha a dimensão que era o momento de incorporar os trabalhadores rurais. Só que nesse momento ele foi derrubado pelas forças supostamente democráticas. E quando o Vargas volta, eleito pelo voto do povo, em 1950, né, quando ele volta, ele assume o compromisso de incorporar os trabalhadores rurais. Compromisso esse que ele não consegue levar a cabo, porque foi um governo muito tumultuado, mas que o governo João Goulart, que era ministro do Trabalho do Getúlio, o João Goulart estende a CLT ao campo no seu governo. Ou seja, a incorporação do trabalhador rural à proteção trabalhista de Vargas, isso foi uma bandeira trabalhista que foi levada seriamente por todos os governos trabalhistas e instituída pelo governo trabalhista de João Goulart, que era herdeiro de Getúlio Vargas. Quanto a essa questão da tutela, não houve tutela, muito pelo contrário, houve integração, né? Tutela existe quando você diz o que o outro vai ser. Mas não havia tutela nesse caso, porque os trabalhadores podiam se organizar. Havia assembleias, havia organização de base, havia uma experiência democrática na base. E os trabalhadores eram agradecidos a Getúlio Vargas, reconheciam em Getúlio Vargas uma liderança, porque até então os trabalhadores não tinham organização nenhuma. Primeiro que a maioria dos trabalhadores não estavam nas indústrias. O Vargas é que começa o surto, o impulso de industrialização. E com isso estimula a criação de sindicatos para organizar os trabalhadores. Ou seja, quando o Vargas inicia a industrialização no Brasil, os trabalhadores que passam a ser empregados na fábrica pela primeira vez, eles já começam sendo sindicalizados. Eles já começam tendo voz ativa nos seus sindicatos sendo parte do Estado. Então isso é uma experiência de cidadania muito ampla. Os que falam da tutela provavelmente têm em mente o modelo inglês. Só que o modelo inglês não é modelo para nada, porque na Inglaterra os sindicatos estavam completamente fora do Estado e eram reprimidos pelo Estado. Então, no caso da industrialização inglesa, os sindicatos não foram incorporados ao Estado porque o Estado era contra os sindicatos. No caso do Brasil foi o contrário. O Vargas queria uma industrialização que não tivesse as mazelas sociais que a Inglaterra teve, que os Estados Unidos tiveram. Então, o Vargas ele já faz a industrialização com as leis trabalhistas e com a criação dos sindicatos para que esses trabalhadores industriais já estivessem sendo representados, já tivessem suas garantias conquistadas. Ou seja, o que o Vargas queria era que a acumulação capitalista gerada pela indústria não fosse feita às custas do trabalhador. O Vargas queria sim a acumulação capitalista, queria sim uma indústria nacional forte. Mas ele não queria que essa indústria nacional forte fosse feita com a fraqueza dos trabalhadores. Para ele, a indústria nacional forte tinha que ser feita com os trabalhadores fortes e organizados, né? Essa foi a grande inovação do Vargas. Poucos países no mundo tiveram isso.
Então, ainda nesse aspecto, dessa relação de Vargas com os movimentos trabalhadores e a construção do movimento sindical no Brasil, que estava, vamos dizer assim, no início, né, até porque a nossa estrutura econômica ainda era uma estrutura que vinha de um aspecto muito agrário, e dentro desse argumento que tu coloca, da vontade do Vargas do crescimento industrial brasileiro, dialogando com a acumulação capital, estaria aí também o ponto de inflexão e de conflito maior entre Vargas e, por exemplo, a construção do movimento comunista, por exemplo, que a gente tem no Brasil, e a relação tensa que se construiu, especialmente quando a gente pega os grandes sujeitos da história do Brasil, né, Vargas e, por exemplo, o Prestes, aí essa relação que se torna muito icônica na história do Brasil. Essa questão dos comunistas é uma questão muito complexa. Devemos lembrar que o Partido Comunista, na época, estava sob as ordens diretas da União Soviética. Ou seja, o Partido Comunista estava sob ordens de uma potência estrangeira do Brasil. Então, isso é uma situação que colocava o Partido Comunista numa situação bastante delicada. Sem contar que na intentona comunista, os comunistas tentaram derrubar o Vargas, tentaram dar um golpe no Vargas. Então, o Vargas, naturalmente, não podia demonstrar grande apreço e generosidade para com os comunistas, embora alguns excessos tenham sido cometidos pelo Vargas na repressão. Vamos lembrar que o Vargas promovia uma conciliação, então ele teve que conciliar com grupos da direita também. A direita que aceitava o projeto nacional do Vargas, mas que não deixava de ser direita por conta disso. Né? Então, como os integralistas, por exemplo. O Vargas, sendo que o Vargas reprimiu os integralistas. Né? O Vargas reprimiu os comunistas e os integralistas, porque os integralistas estavam sob ordem de Roma, estavam sob ordem da Itália, fascista. Né? Os integralistas também estavam sob ordem de uma potência estrangeira, que não vinha ao caso para o Brasil. Os integralistas também tentaram dar um golpe no Vargas. Quando houve o Estado Novo, logo após o Estado Novo, os integralistas tentaram dar um golpe no Vargas, só que o Vargas conseguiu debelar o plano e prendeu milhares de integralistas, fuzilou alguns também. Né? Ou seja, o Vargas não reprimiu só os comunistas, o Vargas também reprimiu a extrema-direita dos integralistas. Né? Então, tanto que o Vargas dizia que os comunistas e os integralistas estavam a serviço de países estrangeiros, eles não serviam ao Brasil. Né? Ou seja, o Vargas era nacionalista, os comunistas serviam à União Soviética, os integralistas serviam à Itália, então não batiam com esse nacionalismo do Vargas. E o Vargas reprimiu ambos. O Vargas não reprimiu só os comunistas, reprimiu a extrema-direita integralista, fascista também. Né? Mas nessa questão dos comunistas, o Vargas de fato reprimiu. O Filinto Miller, que era o diretor da Polícia Federal do Estado Novo, era um psicopata, um sádico, é preciso reconhecer, torturou, matou alguns inocentes, né? Mas não existe experiência histórica no mundo que não tenha cometido excessos e abusos nenhum. Vocês podem correr o mundo, vocês podem correr a história do mundo inteiro e você não vai encontrar um único governo na história que não tenha cometido abusos e excessos, né? Então, se a gente pega, por exemplo, nessa época, na década de 30, a social-democracia sueca matou mais de 3 mil comunistas em campos de concentração. A social-democracia sueca reprimiu mais os comunistas na Suécia do que o Vargas reprimiu os comunistas no Brasil. Então é preciso relativizar no contexto histórico também que a União Soviética era bastante forte. O Vargas cometeu erros, claro, era um ser humano, né? Era um líder político, não era Deus. Líder político jamais é Deus. Mas também é preciso considerar que não foram os comunistas que criaram as leis trabalhistas no Brasil. Quem deu
quem deu aos trabalhadores a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o direito de férias remuneradas, o 13º, né? A proibição do trabalho infantil, a regulação do trabalho feminino, né? A proteção aos direitos da mulher, isso foi o nacionalismo do Vargas, foi o trabalhismo nacional do Vargas quem garantiu isso. Não foram os comunistas, não foram os integralistas, foi o trabalhismo nacional de Vargas. Então, quando a gente coloca tudo na balança, a gente vê que o trabalhismo nacional de Vargas foi bastante favorável ao Brasil e ao povo brasileiro, né? O Vargas criou os sindicatos, né? Existe toda uma literatura, toda uma abordagem para dizer que o Vargas errou ao criar os sindicatos, que ele estava tutelando. Mas, como eu já disse, nesse momento, o Brasil estava se industrializando, estava criando a sua força de trabalho industrial. E a força de trabalho industrial no Brasil já começa sindicalizada com direitos trabalhistas. Ou seja, a força de trabalho industrializada, a força de trabalho industrial no Brasil não precisou passar pelos mesmos problemas que passou na Inglaterra, que passou na França, que passou nos Estados Unidos. E por que não precisou passar? Porque havia um Estado nacionalista, havia um Estado que encampava o trabalhismo nacional, que propunha defender os trabalhadores, que propunha regular as relações entre capital e trabalho para proteger os trabalhadores dos excessos e dos abusos cometidos pelos empresários. Em benefício também dos próprios empresários. O Vargas não era contra os empresários. O que o Vargas era contra era o empresário explorador. Era o empresário que batia nos trabalhadores, era o empresário que queria que os trabalhadores trabalhassem 20 horas por dia. O Vargas era contra essas práticas, ele não era contra o empresário em si. E aí, novamente, voltamos ao caráter nacional do projeto de Vargas, né? Por ser nacional, era de integração e conciliação entre diferentes setores, dando a eles benefícios. Então, deu aos trabalhadores os direitos trabalhistas e deu aos empresários um mercado consumidor, porque esses trabalhadores, tendo direitos trabalhistas, tendo um salário mínimo, tendo férias, tendo 13º, tinham condições de consumir os produtos fabricados pelas empresas dos industriais, né? Então, os industriais também ganharam. Se por um lado eles pagavam direitos trabalhistas, se por um lado o Vargas obrigava os empresários a pagar o 13º, esse 13º voltava aos empresários na forma de consumo. Então todos saíram ganhando. Só que só uma classe que se indispôs com o Vargas, que foi a classe dos empresários, que foi a classe dos industriais, que foi a burguesia, foram os latifundiários. Só os grandes proprietários é que se indispuseram com o Vargas. Os trabalhadores adoraram o pacto social do Vargas, porque os trabalhadores não tinham nada antes do Vargas, né? Eu cito um caso da minha família mesmo, né? O meu bisavô era alcoólatra e morreu de cirrose com 50 anos, né? Porque ele teve a infelicidade de ser criança antes da era Vargas, antes de Vargas assumir o governo. Então, com 8, 9 anos, o meu bisavô trabalhava numa fábrica de doces, isso na década de 20. Com 8, 9 anos, meu avô trabalhava numa fábrica de doce e o patrão, o chefe dele, dava cachaça para ele se embriagar e não ficar com vontade de comer os doces. Então, desde os 8, 9 anos, o meu bisavô era alcoólatra e desenvolveu esse vício o resto da vida e morreu relativamente jovem de cirrose aos 50 anos. Se o meu bisavô tivesse nascido na década de 1930, se o meu bisavô fosse criança na era Vargas, com 8, 9 anos de idade, ele estaria na escola. Ele não estaria trabalhando numa fábrica. Por quê? Porque com Vargas as crianças foram proibidas de trabalhar e foram criadas escolas públicas básicas para essas crianças estudarem, né? Só com Vargas é que a educação pública passou a ser um dever do Estado, né? Ou seja, o Vargas pegou aquela experiência do Rio Grande do Sul e nacionalizou na década de 1930. Então, isso gerou um grande avanço social. É claro que, em razão das múltiplas mazelas do Brasil, muitos problemas sociais persistiram. Vamos lembrar que, em 1930, havia 42 anos da abolição da escravidão. Ou seja, quando Vargas assumiu, a escravidão tinha acabado de ser abolida, né? Então, imagine só, aqueles proprietários acostumados a ter escravos, tendo que pagar direitos trabalhistas para
os seus empregados. O que o Vargas fez foi uma revolução, né? E ele só pôde fazer essa revolução porque ele tinha o poder do Estado e ele construiu um Estado que era capaz de impor isso. Um Estado capaz de dizer aos empresários que eles eram obrigados, sim, a respeitar os trabalhadores e a garantir condições mínimas de dignidade e de decência no trabalho para os seus empregados, né? E a gente não tem noção do que é isso, né? Mas a gente pode ter noção da ira que isso causou na burguesia pela reação dela na época, né? Tanto é que foi a burguesia que derrubou o Vargas em 1945, né? O Vargas impôs o Estado Novo justamente para evitar que os liberais o derrubassem, né? Porque haveria uma eleição em 1938 em que só estavam se candidatando políticos liberais, né? Políticos que eram contra o legado trabalhista do Vargas. Então, para manter o seu poder e garantir a continuidade das reformas sociais, o Vargas impôs o Estado Novo com auxílio de setores nacionalistas das Forças Armadas. E nisso ele acabou se coligando com alguns setores da extrema-direita, embora tenha reprimido outros, como os integralistas. Quem era abertamente fascista, o Vargas reprimiu. Isso é um outro ponto aí que eu gostaria de tratar, que a CLT, a consolidação das leis de trabalho, não tinha nada a ver com o fascismo. A CLT foi influenciada pelo positivismo, principalmente o positivismo gaúcho. Não tinha nada a ver com o fascismo, né? Como eu já disse, o objetivo das leis trabalhistas era evitar que a industrialização do Brasil fosse acompanhada de mazelas sociais, né? Então, várias medidas consagradas na CLT, como o salário mínimo, as férias, 13º, a proibição do trabalho infantil, a regulação do trabalho feminino, tudo isso eram bandeiras positivistas já desde o século XIX. Muito antes de ter Mussolini, de ter fascismo, os positivistas brasileiros já defendiam essas medidas que foram implementadas no governo gaúcho do Júlio de Castilhos, ainda na década de 1890. O que o Vargas fez foi pegar essa experiência que tinha dado certo no Rio Grande do Sul e levou isso para o Brasil inteiro, né? Isso não tinha nada a ver com o fascismo. Tanto a CLT tinha mais de 100 páginas. A Carta del Lavoro, que a Carta do Trabalho do Fascismo, tinha uma página só. Como é que a CLT pode ter sido inspirada pela Carta del Lavoro se a CLT tinha 100 páginas e a Carta del Lavoro tinha uma página? E outra coisa, a Carta del Lavoro do fascismo italiano não estabelecia o salário mínimo. A Carta del Lavoro, no seu artigo 12, estabelecia que todo salário deveria ser estabelecido por uma convenção entre patrões e empregados, né? Ou seja, o que a Carta del Lavoro fascista da Itália propunha era o que a reforma trabalhista do Temer criou. O acordado sobre o legislado, né? O salário mínimo estava na CLT brasileira e não estava na Carta del Lavoro da Itália. E por que não estava na Carta del Lavoro da Itália e estava na CLT aqui? Porque o salário mínimo era uma bandeira positivista, era uma bandeira do Júlio de Castilhos, era uma bandeira do Raimundo Teixeira Mendes, que foi um grande positivista brasileiro, inclusive autor da nossa bandeira nacional, né? Quando a gente vê a nossa bandeira nacional, escrito Ordem e Progresso é um lema positivista. Essa bandeira foi desenhada por um intelectual chamado Raimundo Teixeira Mendes, que já militava, que já lutava pelo salário mínimo e pelos demais direitos trabalhistas, né? Isso no século XIX, né? Ou seja, e o Vargas pegou essa luta, essa militância positivista e transformou em política social, transformou em política trabalhista. Ele sistematizou o trabalhismo nacional a partir do legado positivista. Não tem nada a ver com o fascismo. Então, quem quer que diga que a CLT foi inspirada pelo fascismo está cometendo um grande erro, porque isso não é verdade, isso não tem um pingo de verdade. A CLT foi inspirada no positivismo, não tem nada a ver absolutamente nada a ver com o fascismo. Talvez o Brasil seja o único país do mundo em que as leis trabalhistas
são atribuídas ao fascismo. Não tem nada a ver com isso. Fora também que essas leis trabalhistas que foram aplicadas na CLT, elas já eram recomendações internacionais da Organização Internacional do Trabalho desde 1919 também, né? Ou seja, quando Vargas criou as leis trabalhistas, elas, além de pertencerem a um legado positivista brasileiro, elas também já eram defendidas por uma organização internacional voltada à defesa do trabalho. Tanto é que na década de 30, o Franklin Roosevelt, nos Estados Unidos, também criou direitos trabalhistas. Inspirado no quê? Inspirado na OIT, as recomendações da OIT. Então, o Franklin Roosevelt não era fascista. Vários governos europeus democráticos criaram leis trabalhistas nessa época. Eles não eram fascistas, né? E o Vargas criou direitos trabalhistas no Brasil. Ele criou o Estado Social no Brasil, porque esse caráter social do Estado era fundamental ao Estado Nacional que o Vargas estava criando. Para o Vargas não haveria nacionalismo sem a questão social. Na República Velha, a questão social era um caso de polícia. Foi o Washington Luiz que falou aí. Washington Luiz, que foi o presidente da República Velha, anterior ao Getúlio Vargas, falou: a questão social é um caso de polícia. Para o Vargas, a questão social é um caso de política pública, é um caso de política social. É um caso a ser resolvido criando instituições capazes de proteger os trabalhadores e proteger os cidadãos brasileiros, de criar um estado de bem-estar social. Foi o Vargas quem criou o estado de bem-estar social brasileiro. Foi. Me diz uma coisa, na tua avaliação, Vargas entra em 30, tem esse percurso que finda com o fim do Estado Novo, né? Ou seja, um Vargas que vai experimentando e trabalhando esse processo de conciliações, e que em meio a esses processos de conciliações também a gente tem momentos de repressões, né? Momentos mais complicados, tentativas de golpe. Você tem uma trajetória inteira, ele está em 45, ele retorna em 51. Esse Vargas que retorna em 51, a gente fazendo um paralelo com outros autores, o velho Vargas, né? O jovem Vargas e o velho Vargas, que volta em 51, passado por todo esse percurso anterior de conciliações que deram certo, conciliações que deram errado, traições que ele mesmo passou. Como é esse último momento, melhor falando, desse retorno, que Vargas volta eleito, volta pelo voto, e em 51 para frente essa retomada de um governo que fica no intervalo que não necessariamente era um governo de oposição, que era o do Dutra, né? Que tinha durante o período de governo também um vínculo com Vargas. Como é esse Vargas que chega nesse momento? Esse segundo momento Vargas foi diferente do primeiro momento em vários aspectos. Não pelo Vargas. O Vargas, quando ele volta em 51, ele queria fazer o que ele não teve tempo de fazer antes. Só que, em grande parte, ele teve muitas dificuldades, porque o Vargas ele já não era mais ditador, e o Congresso brasileiro, que foi eleito em 51, era um congresso extremamente conservador, era um congresso extremamente liberal, era um congresso bastante direitista e avesso ao trabalhismo nacional de Getúlio. Então, Getúlio teve muitas dificuldades, sem contar com a sabotagem midiática capitaneada pelo Carlos Lacerda, que prejudicou bastante o governo do Vargas, inventando mentiras e calúnias e acusações contra membros do governo, chegando ao cúmulo, inclusive, de encenar uma tentativa falsa de homicídio que foi atribuída à guarda pessoal do Vargas. Tudo isso para incriminar o Vargas. Então foi um governo mais difícil, mas também foi um governo de muitas realizações. Vamos pensar, por exemplo, na criação da Petrobras, né? que foi nesse segundo governo Vargas.
E a Petrobras só foi possível porque houve uma grande mobilização social a que o Vargas só aderiu posteriormente. O Vargas deixou correr e quando viu que ganhava força, aí ele se colocou na dianteira, que foi a campanha do Petróleo é Nosso. Né? Foi uma autêntica mobilização da sociedade envolvendo os setores nacionalistas das Forças Armadas, dos sindicatos, dos empresários, da classe média, né, do jornalismo. Enfim, a campanha do Petróleo é Nosso envolveu todos os setores nacionalistas da sociedade em defesa do controle estatal e nacional sobre um recurso tão estratégico que é o petróleo. E a campanha do Petróleo é Nosso foi bem sucedida. Tanto que o projeto de lei que o Getúlio mandou para o Congresso não estabeleceu o monopólio da Petrobras. O monopólio da Petrobras foi estabelecido pelo Congresso após intensas pressões da sociedade pela campanha do Petróleo é Nosso. Né? Então, isso é mais uma prova de que o Getúlio não tutelava a sociedade, ele buscava acompanhar a sociedade. Não foi o Getúlio que determinou que a sociedade tinha que se manifestar pelo Petróleo é Nosso. A sociedade se manifestou e o Getúlio era o líder certo para atender a essa demanda social. Tanto que o Congresso coloca o monopólio da Petrobras e o Getúlio assina com todo gosto, com todo prazer, o monopólio da Petrobras, o que elevou o Brasil a uma condição muito melhor do que a que ele tinha. O Brasil que nós conhecemos hoje não seria assim se não tivesse a Petrobras. Seria um Brasil muito pior, seria um Brasil muito mais pobre, muito mais colonizado. É o Brasil que o Bolsonaro quer que a gente tem, um Brasil colonizado, um Brasil subjugado, um Brasil miserável, um Brasil sob comando das potências estrangeiras. Né? Não era esse o Brasil que o Vargas queria construir. Vamos pensar também que no segundo governo do Vargas tem início o Fundo Nacional de Eletrificação, por exemplo, em que foram iniciados projetos de eletrificação rural. Né? No segundo governo do Vargas. O projeto da Eletrobras foi criado no governo Vargas, no segundo governo Vargas. Só que ele só foi aprovado no governo João Goulart, 10 anos depois. E quem estruturou a Eletrobras foi a ditadura militar. Né? O João Goulart cria a empresa em 62, mas quem realmente constrói a empresa foi a ditadura. Né? Continuando, nesse caso, o projeto nacional do Vargas. Então, vamos pensar, por exemplo, que a CAPES e o CNPq, de fomento à pesquisa e à pós-graduação, foram criados no segundo governo Vargas, né? Já com o propósito de fomentar a pós-graduação no Brasil, de criar um sistema nacional de ciência e tecnologia. Né? Então, o Banco do Nordeste, por exemplo, muito importante para o desenvolvimento regional do Nordeste, para a integração nacional, o Banco do Nordeste foi criado no segundo governo Vargas. Né? Houve também o plano de valorização da Amazônia, que era o projeto de desenvolvimento industrial e social da Amazônia, levando indústrias e serviços públicos para a região amazônica, que até então era completamente abandonada e continua sendo, infelizmente, até hoje. Né? Então, o BNDE foi criado no segundo governo Vargas também, né? Hoje o BNDES. Estou aqui querendo espirrar, mas não sai. Então, apesar das muitas dificuldades que o Vargas enfrentou, o segundo governo dele foi bastante produtivo, né? Teve bastante realizações. O Vargas começou também, foi instituída uma comissão de reforma agrária com vistas para democratizar o acesso à terra no Brasil. Isso foi uma pendência que o primeiro governo Vargas não sanou e que o segundo governo Vargas estabeleceu como meta
a reforma agrária. Como o Vargas foi derrubado por um golpe em 54, um golpe militar que o obrigou a se suicidar, e deixou a sua carta de testamento, que é a pedra angular do trabalhismo nacional brasileiro, todo o projeto nacional do Vargas foi continuado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que foi o partido que ele ajudou a criar. E a reforma agrária passou a fazer parte das reformas de base propostas pelo João Goulart, quando o João Goulart se tornou presidente, né? Ou seja, então o Vargas ele não só deixou um conjunto de realizações institucionais e sociais, mas também deixou um legado, deixou algo a ser cumprido. O Brasil é um país com muitas dificuldades, um país que foi e ainda é colônia, né? Um país com muitas desigualdades sociais, com muitos problemas sociais, um país que foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Então é claro que os problemas sociais do Brasil não se resolvem num estalo. Sempre tem algo a se fazer. E o trabalhismo, nesse período entre 45 e 64, foi um grande movimento que propunha encaminhar as reformas necessárias para o Brasil superar esse quadro de atraso de subdesenvolvimento e de injustiças. E tudo isso inspirado na experiência e na liderança do Getúlio Vargas, nessa audácia política que ele teve de construir um Estado que estivesse a serviço da nação. Quando Vargas assumiu, ele encontrou um Estado que estava a serviço das outras nações, um Estado que estava a serviço de enriquecer o estrangeiro e explorar o próprio povo. O Vargas ele busca reverter esse sentido do Estado e construir um Estado que esteja a serviço do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Um Estado que esteja voltado para dentro do Brasil, para resolver os problemas do Brasil. E não para manter o Brasil em eterno Estado colonial. Foi, Fábio. Fazendo aqui, então, uma provocação, dentro desse espírito de Vargas, de construção desse Estado Nacional, e no discurso, esse também foi um discurso muito presente da construção desse Estado Nacional, a todo momento, durante os dois primeiros governos do governo Lula e também, talvez um pouco menos, mas também estava muito presente no governo Dilma, essa tentativa da construção de um país, de uma nação brasileira, também com elementos de conciliação dessa perspectiva do Brasil. E que sofre também, né, uma série de ataques, como eu estava falando anteriormente. Nesse percurso da construção desse Estado Nacional que Vargas vai tentar construir, vai construindo, vai trazendo elementos desse Estado Nacional, nesse debate com a presença de interesses estrangeiros querendo editar o Brasil e se contrapondo nisso daí. A gente pode encontrar algum paralelo com também os governos Lula e Dilma, sobretudo o governo Lula, no sentido de retomada desse projeto nacional, de um país forte, um país onde a relação ganha trabalhadores, ganha a burguesia, né? Ganha regiões, né? Se desconcentra a riqueza, né? Se diminui a pobreza, finaliza a miséria, e ao mesmo tempo você tem a presença de uma oposição que é forte e que se utiliza, por exemplo, do espaço midiático, assim como também no próprio Vargas. Também teve que lidar, né, com essa oposição. A gente poderia então dizer que há uma relação entre o varguismo e o lulismo? Sim, eu concordo que haja essa relação, e essa relação merece uma explicação, né? Porque quando o Lula surge no cenário político nacional, no final dos anos 70, nos anos 80, ele se colocava como o anti-Vargas, né? O Lula era contra toda a herança institucional do Vargas.
Então, o Lula dizia que a CLT era o AI-5 do trabalhador. Né? O Lula repetia todo aquele papo furado nos anos 80 de que as leis trabalhistas eram fascistas, de que o Vargas tinha tutelado os trabalhadores por meio dos sindicatos. Né? O modelo de sindicato do Lula era o modelo dos Estados Unidos, do sindicato que não tem relação com o Estado. Só que a CUT sempre se colocou contra o imposto sindical. O imposto sindical foi uma criação do Vargas para financiar os sindicatos, porque o Vargas sabia que sem o imposto sindical, os sindicatos não teriam como existir, e se os sindicatos não existissem, os trabalhadores ficariam sem representação. E se os trabalhadores ficassem sem representação, o Estado brasileiro não poderia ser justo. A política brasileira não poderia ser inclusiva se os trabalhadores não estivessem em representação. Né? E o Lula e o PT e a CUT eram contra toda a herança do Vargas. O PT chamava o Vargas de fascista nos anos 80 e nos anos 90. Ganhou alguma eleição com isso? Não ganhou nada. Né? O Brasil teve um desmonte muito grande do Estado nos anos 80 e 90, particularmente nos anos 90, né? E em vista das derrotas que os trabalhadores sofreram nos anos 90, o Lula reavaliou a sua posição sobre o Vargas. Né? E o Lula, já em 2002, ele faz as pazes com o Getúlio. Né? O Lula escandalizou muita gente do PT, quando o Lula era presidente, porque o PT ainda estava naquele esquerdismo infantil, dizer que o Vargas era fascista, autoritário, blá, 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 e o Lula reconhecia publicamente a grandeza do Getúlio. Né? O Lula reivindicava para si a herança do Getúlio, isso o Lula presidente. Por isso que eu sempre digo, o Lula presidente era muito melhor que o Lula dos anos 80, né? Porque o Lula dos anos 80 era um fantoche da Folha de São Paulo. Né? O Lula dos anos 80 era o operário padrão da Globo, era o operário mocinho de novela da Globo. Né? O Lula dos anos 2000, ele se pretende estadista e segue esse rumo. Né? E para isso ele teve que reivindicar para si grande parte da era Vargas. Por exemplo, o Lula, quando assume, ele reconhece oficialmente os sindicatos brasileiros, ou seja, ele lança mão de um mecanismo da era Vargas, que era o reconhecimento oficial dos sindicatos através do Ministério do Trabalho, para consolidar a sua base sindical. O PT ficou horrorizado com isso. Mas o Lula fez, que deu certo, né? Porque eram as instituições que o Brasil tinha, eram as instituições que a história provou que davam certo no Brasil. E o Lula lançou mão delas. O Lula valorizou um grande símbolo da era Vargas, que foi a Petrobras. O marco regulatório do pré-sal, que estabelece a lei de partilha do pré-sal, em que a Petrobras tem sempre no mínimo 30% da exploração do petróleo, e além de toda uma lei de conteúdo nacional para nacionalizar a indústria do petróleo no Brasil, esse marco regulatório do pré-sal tem tudo a ver com o espírito nacionalista da era Vargas, de desenvolver a indústria nacional. O Lula não reverteu nenhuma medida do Fernando Henrique, mas também não avançou. E o Lula valorizava as leis trabalhistas. A mesma carteira de trabalho que o Lula dizia que era o AI-5 do trabalhador nos anos 80, o Lula nos anos 2000 como presidente vai se orgulhar de aumentar o número de trabalhadores formalizados com carteira de trabalho, ou seja, de aumentar o número de trabalhadores protegidos com direitos trabalhistas. Então, o Lula presidente, para mim, é muito melhor do que o Lula dos anos 80. O Lula dos anos 80 nem falava em Nordeste. O Lula dos anos 80 era o sindicalista do ABC de São Paulo. Né? O Lula presidente vai ter todo um olhar cuidadoso para o Nordeste, buscando desenvolvimento regional e a sua integração com o restante do país.
E para isso, quem que o Lula vai retomar? O Getúlio Vargas. Porque quem que começou a pensar em desenvolvimento do Nordeste? Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas criou o Banco do Nordeste, criou o Fundo Nacional de Eletrificação, deu início a várias hidrelétricas, entre elas a de Paulo Afonso. Getúlio criou a CHESF, a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, né? Tudo isso para promover o desenvolvimento regional do Nordeste. Criou a comissão do Babaçu para desenvolver particularmente o Maranhão. Né? Então, o Getúlio tinha toda uma atenção para o desenvolvimento do Nordeste. A assessoria econômica do Getúlio, que foi responsável pelos projetos da Petrobras, da Eletrobras, da Comissão de Egito, do Banco do Nordeste, da CAP, CNPq, enfim, tudo isso, a assessoria econômica do Vargas só tinha nordestinos. Todos os economistas e sociólogos que o Vargas escolheu eram do Nordeste. Isso não foi casual. O Vargas sabia que era no Nordeste que estava o caso extremo do flagelo social no Brasil. E ele queria gente que conhecesse essa realidade para poder propor soluções para esse problema. Né? Para o Vargas, o Nordeste deveria ser integrado ao resto do Brasil por meio do desenvolvimento econômico e social. O Lula, presidente, vai continuar isso, vai aprofundar isso. Então, a transposição do Rio São Francisco, as obras de infraestrutura no Nordeste, a reativação da indústria naval, né? Enfim, vários empreendimentos que o Lula fez no Nordeste continuaram a herança da Era Vargas e usaram expedientes da Era Vargas. O Banco do Nordeste foi um grande instrumento que o Lula usou para impulsionar o desenvolvimento social no Nordeste. E quem criou o Banco do Nordeste? O Getúlio. O Lula dos anos 80 tinha horror ao Getúlio. O Lula, presidente, ele continua a obra do Getúlio. E a grandeza do Lula esteve em continuar a obra do Getúlio, em valorizar as leis trabalhistas, em valorizar a carteira de trabalho, em valorizar o Estado como agente impulsionador das mudanças sociais de que o Brasil precisa para se tornar mais justo, né? Do Estado acolhedor, do Estado que não está para reprimir a sociedade, mas para consertar as injustiças. Né? Então, tudo isso o Lula continuou. Mas, infelizmente, no PT, né, o PT ainda não valoriza a Era Vargas. Então, o PT também não ajudou o Lula a sistematizar essa continuidade da Era Vargas. O Lula continuou a Era Vargas porque o Lula é o filho do Brasil, o Lula é o filho do povo. E como filho do povo, ele valoriza o trabalhismo nacional instintivamente. Né? Mas o PT não valoriza. Né? Grande parte do PT não valoriza. Por isso que o Lula teve dificuldade em sistematizar isso. Fora que algumas outras questões que o Getúlio tinha avançado, o Lula acabou não avançando. Por exemplo, o Getúlio queria construir a bomba atômica no Brasil. O Getúlio chegou a fazer uma comissão de energia atômica, né, no seu segundo governo, que era para construir a bomba atômica. Inclusive, o Brasil chegou a comprar reatores nucleares da Alemanha para poder iniciar a construção da bomba atômica. Só que alguém no Itamaraty, provavelmente o João Neves da Fontoura, que era bastante amigo dos Estados Unidos, e bateu para os Estados Unidos. Os Estados Unidos acionaram a polícia inglesa, que brecou a exportação dos reatores nucleares da Alemanha. A polícia inglesa embargou os reatores nucleares no porto alemão, impedindo que eles chegassem ao Brasil. E o Brasil não teve o seu dinheiro estornado. Então, e a construção da bomba atômica é indispensável para o Brasil ter soberania, porque o Brasil não vai fazer as reformas sociais, as reformas econômicas que precisa. O Brasil não vai se tornar um país mais industrializado, mais envolvido e socialmente mais justo se ele não tiver soberania. Né? A soberania é fundamental. E para o Brasil ter soberania, ele precisa ter bomba atômica. Né?
Só sobrevive no mundo quem tem bomba atômica, só se impõe no mundo quem tem bomba atômica. O Lula, infelizmente, nunca pensou em fazer bomba atômica, embora ele mesmo tenha reconhecido na prisão há pouco tempo de que isso foi um erro dele, né? O próprio Lula reconheceu isso. E quando o Lula reconhece isso, ele, sabendo ou não, está se colocando como continuador de Getúlio, porque Getúlio queria que o Brasil tivesse a bomba atômica e trabalhou para isso, mas infelizmente o Brasil foi sabotado pelos Estados Unidos e vai continuar sendo. Enquanto não tiver a bomba atômica, o Brasil vai continuar sendo sabotado pelos Estados Unidos, e atrocidades como a Lava Jato e o golpe e todos os golpes continuarão acontecendo no Brasil, porque um país sem soberania é um país condenado à miséria, é um país condenado ao fracasso e à destruição. Então, e para ter soberania é preciso ter Estado nacional, um Estado que sirva a nação. E quem iniciou a construção desse Estado foi o Getúlio. Por isso que quando se fala em proteção ao trabalhador, quando se fala em nacionalismo, quando se fala em defesa das riquezas naturais do Brasil, não dá para não fazer a devida homenagem a Getúlio Vargas, que foi um dos nossos maiores estadistas. Repito, José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, e Getúlio Vargas foram os dois estadistas que o Brasil teve. E o Getúlio, em grande parte, realizou os projetos que o José Bonifácio tinha no século XIX. E essa relação pode ser feita porque o Getúlio Vargas era positivista e os positivistas sempre enalteceram muito o José Bonifácio. Então, o Brasil que o José Bonifácio desenhou e queria implementar, e que foi derrotado por isso, né? Foi preso e exilado por isso, né? O Getúlio Vargas é que começou a construir esse Estado, né? E o que o Getúlio construiu, as oligarquias, a burguesia nunca o perdoaram. Basta ver a ira com que a direita hoje quer destruir as leis trabalhistas, quer destruir a Petrobras. Tudo isso é a ira contra Getúlio, né? Porque Getúlio queria fazer um Brasil que não fosse só da burguesia, queria fazer um Brasil que os trabalhadores estivessem em pé de igualdade com a burguesia. E a burguesia brasileira nunca quis outra coisa senão escravizar os seus empregados, escravizar o povo brasileiro para enriquecer o estrangeiro, enriquecer a si próprio. Ok, Felipe, estamos chegando no fim do nosso programa. Quem quer finalizar com uma fala para os nossos companheiros do MPC, a nossa classe trabalhadora? Então, eu gostaria de agradecer muito a todos que estão nos vendo, nos assistindo, né? Gostaria de dizer que o Brasil é de todos nós somos brasileiros e só seremos alguma coisa enquanto fomos brasileiros. Só enquanto brasileiros poderemos ser alguma coisa. Por isso temos que lutar pelo nosso país, e lutar pelo nosso país significa lutar pelo nosso povo, porque o que constitui a nossa nação, a nossa pátria, é o povo. E esse povo só pode ser realmente defendido se houver um Estado realmente nacional, um Estado realmente nacionalista. Um Estado que proteja e inclua a todos, porque não vai ser o empresário que vai fazer isso, não vai ser a ONU que vai fazer isso, não vai ser o velho da Havan quem vai fazer isso. Quem vai fazer desse país um país digno é o Estado a serviço da nação, a serviço do povo. Precisamos defender a nossa nação. A nossa nação está sob perigo e nós temos o dever cívico e patriótico de defendê-la, né? Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Ok, Felipe, a gente é que agradece, a TV MTC agradece, a gente o Felipe Quinter, um especialista em vagas, que nos brindou aqui com informações importantes, dados, realidades desse período do governo Vargas, fazer alguns paralelos com o momento atual da nossa política, da nossa realidade brasileira, da realidade dos trabalhadores. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar.
velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar.